Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Há um tempo atrás, eu fiz um estudo com a Angela Goulart e esse estudo, se chamava Encontro com Deus, Encontro com o Divino, algo nesse sentido. Em um dos primeiros dias, uma das lições era uma história, E a historinha se chamava assim: Deus está no fundo do poço. Então, olha só. O que é para você essa frase, O que significa Deus está no fundo do poço? Então, vamos lá. A história é basicamente assim, havia uma tribo, uma comunidade que ela foi assolada, por muitas coisas ruins, doenças, fome, peste, todos esses infortúnios. E aí, um sábio ancião disse, para esse povo, para essas pessoas, que somente Deus poderia ajudá-los, E aí eles ficaram, se questionando, onde estaria Deus? E aí o ancião respondeu assim que Deus estava no fundo do poço. E começou, Começou aquela indagação, aquela preocupação, porque ali naquela tribo, ali naquele lugar, não havia poço. Eles pegavam água do rio, Então, eles ficaram, onde vamos achar? Temos que procurar, temos que sair em busca. E então, organizaram uma caravana, E saíram andando em busca de um poço. Então, todos os lugares que eles passavam, eles perguntavam, se ali havia um poço. E claro, que eles ouviam a resposta que não. Passado um tempo, depois de muito andar, muito cansaço, eles chegaram num vilarejo e se depararam com uma pessoa anciã, também. E aí essa pessoa anciã disse que sim, ali havia um poço, inclusive ali naquele sítio, naquele espaço onde eles estavam. Então foi aquela felicidade, aquela alegria, aquela euforia, Porque eles haviam encontrado o tal poço, E então, esperançosos, eles foram dormir, porque já era a noite, E o ancião disse que naquela noite não era possível ir até o poço. Então, no dia seguinte, eles acordaram e foram, na maior expectativa, falar com aquele ancião, Porque eles desejavam ir até o poço. Então, o ancião perguntou, o porquê daquela necessidade, daquela ansiedade toda por causa de um poço. E então, uma pessoa disse, porque Deus está no fundo do poço. E ele achou aquela resposta, no mínimo, surpresa, Porque ele nunca tinha imaginado que Deus estava no fundo do poço. Não da forma como as pessoas disseram. E então o ancião os orientou e levou até aquele poço. Chegando lá, para a organização, eles fizeram fila, foram se organizando
para chegar até o poço e olhar para dentro. Então eles olhavam, ficavam vários minutos olhando e nada, não viam Deus. E depois que todo mundo fez esse processo, lembrando que eram muitas pessoas, né? Então esse ancião olhou para eles e disse, né? Por que vocês estão frustrados, estão tristes, né? Vocês encontraram o poço. E aí eles disseram, sim, mas nós não vimos Deus. Deus não estava lá como nos foi dito, como nos foi prometido, né? E aí o ancião riu, né? Ele achou engraçado. E aí ele disse, claro que Deus está lá. Não, não está, nós olhamos, ninguém viu a Deus. Então o ancião respondeu, mas Deus é cada um de vocês, Deus está dentro de você, né? Então toda vez que você olhar para o fundo do poço, você é a imagem de Deus refletida, Deus está em você. Então é isso, pessoal. Lembre-se que Deus, a espiritualidade, está dentro de nós, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, como diz o amado Mestre Saint Germain, né? Eu sou Deus em ação, eu sou Deus aqui e agora, certo? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.